Então, tudo isso, os atritos entre Estado e Exército e o crescimento do positivismo vai gerando no meio militar uma possibilidade de golpe contra o imperador. Eu quero deixar claro que o movimento republicano ele existe há muito tempo. Desde a década de 70, por exemplo, eu já tenho o PRP, o Partido Republicano Paulista, logo o Partido Republicano Mineiro. Mas também é importante lembrar que Dom Pedro II é uma figura muito respeitada. Por mais que haja um movimento republicano, para muitos, a República deveria ser proclamada quando Dom Pedro II morresse. E como ele tinha uma saúde bastante debilitada, era interessante perceber que quando o imperador ficava doente, Eva Petrópolis ficava doente, né, o movimento republicano crescia, se fortalecia. Quando ele melhorava de saúde, voltava à sua atividade, o movimento republicano dava uma diminuída. Isso é importante para mostrar que uma coisa era querer a República, outra coisa é pensar em golpear o imperador. Perfeito? Mas nós vamos ver já, em breve, que fatores levaram ao golpe da proclamação da República. Agora, para a gente entender mais aí um pouco desse contexto de crise, vem a terceira questão. A gente falou da questão religiosa, a questão militar e temos a questão abolicionista. A abolição da escravidão no Brasil, sabemos que foi algo muito longo, muito demorado, muito discutido. Em 1850 a gente teve a abolição do tráfico intercontinental de escravos e depois disso há uma pressão muito grande por parte dos governistas, abolicionistas, para que, de fato, o fim da escravidão acontecesse no país. A Guerra do Paraguai acelera essas discussões. Aquilo era muito discutido no início da década de 60, quando estoura a guerra, há um momento de inibição dessa discussão. Mas depois da Guerra do Paraguai, a pressão é muito grande. Não é à toa que um ano após a Guerra do Paraguai, sai uma lei que vai ser muito comemorada pelos abolicionistas devido à pressão ao imperador, que é a lei do ventre livre, a lei de 1871, 28 de setembro de 1871, a famosa lei do ventre livre. Né? A partir daquela data, os filhos de escravos nasceriam livres. Embora tenha sido muito comemorada, a gente sabe que a lei do ventre livre ela teve uma aplicabilidade muito reduzida, muito limitada. Né? Porque, primeiro, que os pais continuavam escravos, né? Aquela criança continuava naquele meio, trabalhava, ficava sob a tutoria do senhor. E depois, então, seria livre. Mas seria livre para fazer o quê, uma vez que foi criado naquele meio? Muito complicado isso. Ao perceber isso, a pressão abolicionista cresceu na década de 80 e, mais uma vez, o governo tenta uma lei para ganhar mais tempo. É assim, bom, a lei do ventre livre deu um tempo, ganhou-se um tempo com aquilo. Sai uma outra lei em 1885, que é a lei do sexagenário. Então, quando o escravo atingisse 60 anos, ele teria alguns anos de trabalho para pagar ao senhor, ele seria livre. Essa lei, obviamente, já percebe que vai gerar um incômodo. Qual era o escravo que chegava aos 60 anos? E quando chegava, ele seria livre para fazer o que aos 60 anos? Não é verdade? Então, ao invés de ganhar tempo, a lei do sexagenário irritou os abolicionistas. E a pressão é cada vez maior. Setores da sociedade civil, setores da igreja, políticos, pressão internacional, até que então, em 1888, muito pressionado, muito cercado, né, Dom Pedro II concorda e a princesa Isabel assina a famosa Lei Áurea do dia 13 de maio de 88. Para muitos uma lei incompleta, né, uma lei que jogou aí, né, libertou os escravos, mas o jogou no mais completo abandono, mas, com todas as críticas, estava abolida a escravidão no Brasil. O que isso tem a ver com o isolamento da monarquia? A partir daquele momento, os grandes escravocratas, os grandes senhores de escravos que apoiavam o governo, os barões, antigos barões do café, que muitas vezes só tinham os escravos como grande patrimônio, romperam, ou pelo menos abandonaram o império. Por quê? Não por ter abolido a escravidão, porque isso era uma questão de tempo, mas porque a abolição da escravidão aconteceu sem uma indenização pela perda desses escravos. Muitos historiadores chamam esses barões do café, esses escravistas, dos republicanos do 13 de maio. Ou seja, está armado aí todo o contexto para uma possível proclamação da República.